Caso você tenha fechado a sua Bíblia, eu peço para que você abra novamente no Salmo 130, o Salmo que nós estaremos meditando nos próximos minutos. O Salmo número 130, ele é classificado como um dos salmos de romagem, ou salmos de peregrinação. São aqueles salmos que eram cantados quando o povo de Deus ia a Jerusalém para adorar ao Senhor em uma das festas de Israel, Páscoa, Tabernáculos, Pentecostes. Já temos dito isso em outras transmissões com outros salmos que temos meditado. Mas o salmo de romagem, aqui, o 130, ele também pode ser visto como o salmo penitencial, como alguns outros, como por exemplo, Salmo 6, Salmo 32, 38, 102 e outros mais. Então você tem este salmo que pode ser visto como salmo de romagem, que eram cantados quando o povo de Deus ia a Jerusalém, mas também um salmo de penitência, que fala a respeito do coração do salmista em apresentar sua súplica a Deus, clamando a Deus por perdão. É justamente o assunto deste salmo. Nós não sabemos o contexto em que o salmista estava vivenciando. Outros textos, quando fala, por exemplo, de clamor, de súplica, como já vimos em outras transmissões, a situação era de calamidade, a situação era de guerra. Mas aqui o contexto nos apresenta, pelas palavras do salmista, que a situação em que ele vivia não era uma situação de dor, não era de uma situação de guerra, mas era uma situação de tristeza na alma, pela alegria da salvação que foi perdida. Note, pela alegria da salvação, não a perca da salvação. Isso podemos ver, por exemplo, no verso 4, quando ele vai clamar o perdão de Deus, que nós iremos ver daqui a pouco. Este salmo ele pode ser classificado, ou melhor, ele pode ser estruturado da seguinte forma: do verso 1 até o verso 2, você tem um coração arrependido. Do verso 3 e o verso 4, você tem o reconhecimento correto do caráter de Deus. E verso 5 e o verso 6, você tem um anelo por Deus. E, por fim, no verso 7 e verso 8, você tem uma exortação. Então, este salmo tão curto, mas podemos ver essas três partes que compõem este salmo. Eu quero convidar você a olhar comigo este salmo e juntos aprendermos dele. Versículo 1 e o versículo 2 é a expressão de um coração arrependido. Versículo 1 e o versículo 2 diz assim: Senhor, das profundezas clamo a ti. Senhor, escuta a minha voz. Estejam teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Então, você observa aqui que o salmista, ele se encontra em uma situação extrema de dor na alma, uma situação grave em que ele se encontra. Por quê? Olha a expressão que ele usa: das profundezas. Então, essa expressão já mostra a gravidade que o salmista se encontrava. Agora, lembre-se que nós estamos falando de que o contexto aqui nos aponta para uma situação de pecado. Parece-nos aqui que o salmista, por alguma razão, ele se afastou de Deus, ele quebrou a lei de Deus, ele pecou contra o seu Deus. E este pecado roubou a alegria que havia na sua alma, roubou a alegria que havia no seu coração para com Deus. Ele está distante de Deus. Afinal de contas, a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. O próprio Deus diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e eu. Não há calamidade que nos afaste de Deus. Não há sofrimento humano que nos afaste de Deus.
Não há tristeza humana que nos afaste de Deus. Mas o pecado nos afasta de Deus. E é esse afastamento da comunhão com Deus que rouba, como eu falei agora há pouco, a alegria da salvação que este salmista tem. Essa perca da comunhão com Deus o levou para baixo, o levou para o mais profundo poço. Por isso que ele diz assim: das profundezas eu clamo a ti. Isso, irmãos, nos mostra também a gravidade, né, da culpa do pecado. Esse salmo poderia ser colocado de várias formas no seu título, mas eu penso que ao olhar esse salmo, o título apropriado para ele pode ser culpa e perdão, porque ele começa justamente expressando aquilo que o salmista sente no seu coração, que é a culpa, o peso do pecado que cai sobre ele. Como, por exemplo, quando Davi diz que enquanto eu calei o meu pecado, o meu humor tornou-se sequidão, os meus ossos se secaram. Ele estava sentindo o peso do pecado na sua vida. E é interessante que este salmista aqui, quando ele está dizendo essas palavras, ele mostra a sua incapacidade de mudar este quadro. Por quê? Olha o que ele diz: das profundezas clamo a ti. Só quem clama é alguém que não pode fazer nada por si mesmo. Ele diz: Senhor, escuta a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Aquilo que ele mais quer é que Deus o escute. Irmãos, e não é isso que nós muitas vezes sentimos e desejamos? Quando nós estamos numa situação extremamente difícil, quando nós pecamos contra o nosso Deus e sabemos que aquilo afrontou a santidade de Deus, aquilo entristeceu o coração de Deus, e aquilo que nós mais almejamos como crentes sinceros, como crentes verdadeiros, é que o Senhor escute a nossa voz. É interessante que esse salmista aqui, ele não faz como Adão, que se esconde de Deus, e nós infelizmente parece também às vezes que queremos tomar o mesmo caminho de Adão, mas esse salmista aqui, ele não toma o mesmo caminho de Adão, que é se esconder da presença de Deus, mas ele corre à presença de Deus, e é isso que nós precisamos. E ele olha para a sua vida e ele sabe que ele não tem capacidade em si, ele não tem mérito diante de Deus. Por isso que ele clama a Deus. Ele clama a Deus. Das profundezas clamo a ti. É uma busca, um clamor sincero para com o seu Deus. Como você tem vivido? Como você tem andado? Será que a sua vida, a minha vida, tem constantemente agradado ao Senhor? E quando nós detectamos que há coisas na nossa vida, há práticas, pensamentos, obras, palavras que entristecem o coração de Deus, o que é que nós temos feito? O que é que você tem feito? Tem corrido da presença de Deus ou tem corrido à presença de Deus? O salmista, ao estar em pecado, ele corre à presença de Deus, ele diz: escuta, Senhor, a minha oração. Ouve, Senhor, a minha súplica. É assim que o crente deve se portar, é assim que o crente deve viver, quando ele sabe, e aí quando ele é convencido pelo Espírito e pela palavra de Deus, que a sua vida, a sua conduta feriu o coração de Deus, que ele quebrou a lei de Deus. É clamar ao Senhor. Então a primeira parte deste salmo é justamente a expressão de um coração arrependido. Mas o salmo também continua, irmãos, nos mostrando justamente
que este salmista, com o coração arrependido, ele reconhece o caráter de Deus. E é interessante isso, porque ele corre à presença de Deus, apesar do seu pecado, porque ele conhece a Deus, ele reconhece o caráter de Deus. Isso você pode perceber no verso 3 e no verso 4. O verso 3 e o verso 4 é a continuação, na verdade, da oração desse salmista que começou pedindo a Deus que lhe suplicasse. Então ele ora a Deus, ele suplica a Deus, e agora ele vai falar com Deus o motivo da sua oração. Ele vai apresentar a Deus os seus argumentos para que Deus o escute. O Senhor diz lá pelo profeta Isaías: vinde, arrazoem comigo, conversem comigo. Mesmo que os vossos pecados sejam escuros, eu os tornarei mais alvo do que a neve. Então, veja que o próprio Deus nos chama a estar com Ele, a falar com Ele. E é isso que o salmista está fazendo. Então, ele chega no versículo 3 e diz: Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Quem resistirá? Então, por que ele diz isso? Porque ele sabe do caráter de Deus. E é interessante que, ao dizer estas palavras, o salmista reconhece, por exemplo, a santidade de Deus. Ele sabe que o seu pecado fica a lume diante da santidade de Deus. Citei agora há pouco o profeta Isaías. Se você recorda do capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão da glória do Senhor. Qual é a sensação de Isaías logo após ter vislumbrado a manifestação da glória do Senhor e seres celestiais dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória? Qual é a sensação imediata de Isaías? É justamente clamar: eu sou um homem de lábios impuros e habito um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, que é santo. Ao contemplar a luz da santidade de Deus, ele contempla também imediatamente a gravidade do seu pecado. O salmista, ele sabe que Deus é santo, e por saber que Deus é santo, ele sabe que o seu pecado está à vista diante de Deus, que ele não pode se esconder de Deus, que ele não pode ocultar o seu pecado diante de Deus. Ele sabe que esse Deus, ele é santo, e por ele ser santo, ele também é justo, porque o pecado ele não toma por inocente, o pecador ele não passa inocente diante de Deus, porque Deus é santo. Quando a santidade de Deus ela é afrontada, a sua justiça é reivindicada, porque como santo, ele não pode permitir que o mal prevaleça. Então o salmista entende esse caráter de Deus, esse Deus que é santo e esse Deus que é justo. Está no versículo 3, Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? A ideia aqui é que se o Senhor for contabilizar, né, e o Senhor sabe de todos os nossos pecados que praticamos por pensamento, por palavras, por obras, por omissão, por intenção. Ele sabe. Então ele diz assim: se o Senhor for considerar, quem vai resistir? Agora pensa aqui comigo. Se o Senhor for de fato olhar a minha vida e a sua vida, será que nós resistimos? Será que nós prevalecemos diante dele? Será que nós temos uma vida tão ilibada, tão moralmente correta, em que não há absolutamente nada em nós que nos condene diante de um Deus santo e justo? Sim, irmãos, nós temos.
Sim, irmãos, nós temos algo, sempre temos algo em que vai nos colocar como culpados diante de Deus. Por isso que o salmista diz: Senhor, se atentares, se tu fores a olhar para nós com tua santidade e justiça, quem poderá resistir? Quem vai poder estar diante da tua presença? E a resposta é simples: ninguém. A resposta ela é direta: ninguém. Mas o salmista aqui, ele não apenas reconhece o caráter santo e justo de Deus, mas ele também reconhece o caráter gracioso de Deus. E olha aqui comigo o versículo, então, o versículo 4, quando o salmista diz assim: mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Observe, mas o perdão está contigo. Então aqui o salmista ele reconhece que Deus, que é santo, que é justo, é também um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus em que manifesta o seu amor para o pecador, mesmo sem ele merecer. Mesmo sem ele merecer. É a misericórdia do Senhor. Quando nós paramos e percebemos isso, irmãos, nosso coração, ele é confortado, porque sabemos que o perdão de Deus vem a nós não por merecimento. Quem de nós pode reivindicar o perdão de Deus? Aliás, se já quebramos a lei de Deus, então não temos mais nada com o que reivindicar, na verdade. E esse perdão gracioso de Deus vem por amor a Ele mesmo. Isaías 43, versículo 25, por amor a mim mesmo, por amor ao meu nome, que perdoo as vossas iniquidades, e delas não me lembro mais. Ou seja, não levarei mais em conta. Mas note qual é a razão de Deus nos perdoar e não levar mais em conta o nosso pecado. É o amor ao seu nome, a sua fidelidade. Então, a gente observa aqui que o salmista ele inicia, versículo 1 e versículo 2, expressando o profundo pesar do seu pecado, arrependido diante de Deus. Mas no versículo 3 e no versículo 4, aqui nós percebemos que o salmista reconhece o caráter de Deus, o Deus que é santo, o Deus que é justo, mas também que é um Deus de misericórdia e um Deus que deve ser honrado. Porque olha que final do versículo 4, vamos ler o versículo 4 todo: mas o perdão está contigo, para que sejas temido, ou seja, para que sejas honrado, para que sejas glorificado. Então o salmista entende que essa santidade, essa justiça e essa graça de Deus é para que o próprio Deus seja glorificado. Como eu disse agora há pouco, Deus os perdoa por amor ao seu próprio nome. Então a glória pertence a Ele, a honra pertence a Ele. O salmista entende que não há nenhum mérito em nós. Não há nenhum mérito nele, não há nenhum mérito em nós. Como diz um outro salmo, citado também depois por Paulo: não há um justo sequer. O salmista reconhece que o perdão está com Deus. Só Deus pode nos perdoar. Só Deus tem a capacidade de perdoar. Aí você pode dizer assim: mas quando eu peco contra o meu irmão, eu não estou pecando contra Deus. Está sim. Todo pecado, em última instância, ele é contra Deus. Há pecados que nós pecamos contra Deus diretamente, mas outros pecamos indiretamente. Por exemplo, quando nós pecamos contra o nosso irmão, nós estamos quebrando a lei de Deus, quando, por exemplo, diz que nós devemos amar o nosso irmão. Então, logo, eu pequei contra o Senhor, porque quebrei o seu mandamento. Então, o salmista entende que só Deus é que tem o poder de perdoar, porque só Ele é Deus, e que todo pecado que cometemos, direta ou indiretamente, é contra Ele. Percebe que o salmista está aqui orando, mas
conhecendo o caráter de Deus, eu fico muitas vezes pensando, será que quando nós estamos orando, será que quando nós vamos à presença de Deus para pedir perdão dos nossos pecados, nós temos essa compreensão do caráter de Deus? Eu penso, irmãos, que muitas vezes, para nossa vergonha, e infelizmente, nós não compreendemos. Primeiro, não compreendemos o peso do pecado, porque nós pecamos e continuamos a nossa vida numa boa. Se reconhecemos que pecamos, chegamos para Deus e, Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados, perdoa as minhas falhas, e logo vai dormir. Não é isso que está acontecendo com o salmista. Ele sente o peso do pecado. Ele diz, Senhor, das profundezas eu clamo a Ti. Das profundezas. Há um peso sobre ele, há uma angústia no coração dele, porque ele pecou contra o seu Deus. Ele clama a Deus, e ele vai a Deus, reconhecendo o caráter santo de Deus. Ele diz assim, eu não tenho nenhum mérito diante do Senhor para que o Senhor me perdoe, porque o Senhor é santo, e eu sou pecador. E por ser pecador, eu sou digno do teu juízo. Mas, Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor também é um Deus de misericórdia. Então, o salmista aqui, ele sente o peso do pecado, ele está arrependido do seu pecado, ele vai a Deus reconhecendo o caráter santo, o caráter justo e o caráter misericordioso de Deus. Mas há algo também que nos chama a atenção neste versículo 4. Olha aqui comigo mais uma vez. Mas o perdão está contigo. Ou seja, só Deus tem o poder de perdoar, porque Ele é Deus e porque todo pecado é contra Ele. Mas olha que o final do versículo 4. Para que sejas temido, como nós já falamos, para que o Senhor seja honrado. Mas a ideia também aqui é para que Deus seja honrado com uma vida digna agora daquele que foi perdoado pelo Senhor. Ou seja, irmãos, quem reconhece o caráter justo e gracioso de Deus, anda em santidade, anda em temor. Vou repetir, quem reconhece o caráter justo e gracioso de Deus, anda em santo temor diante de Deus. Então, o salmista aqui, ao reconhecer o caráter de Deus, na sua santidade, justiça, graça, misericórdia, ele reconhece que Deus é digno de glória e honra por causa disso. Então, ele fala aqui, para que sejas temido. Então, se Deus ele é honrado, é porque eu estou andando em santidade, em temor a Ele, não com medo dEle, de forma alguma, porque ele está indo justamente pedir perdão a Deus, mas reverenciando, vivendo uma forma digna diante do Senhor. E aqui eu volto a falar a mesma coisa. Será que a gente reconhece este caráter digno de Deus, esse caráter santo, justo? Será que nós sentimos o peso do pecado? Será que nós podemos orar, ou oramos quando vamos a Deus confessar os nossos pecados? E note, confessar os nossos pecados, nomear os nossos pecados, dizer de fato quais são os nossos pecados. E dizer, Senhor, eu só mereço a tua justiça, mas tu és um Deus de misericórdia. Me perdoa, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, porque tu me perdoas, não por causa dos meus méritos, mas por amor ao teu nome. E tu me perdoando, Senhor, eu andarei em santidade, em temor ao Senhor. É isso que acontece com aqueles que reconhecem o caráter santo, justo e misericordioso de Deus. Versículo 5 e versículo 6 é a terceira parte, então, do nosso salmo. Primeira parte, verso 1 e o verso 2, nos fala de um coração arrependido. Verso 3 e o verso 4 nos fala do reconhecimento correto do caráter de Deus. E o verso
5 e 6 nos fala de um anelo por Deus. Olha o que diz o versículo 5 e o versículo 6. Espere no Senhor, minha alma, o Senhor espera. Em sua palavra eu espero. Espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer, sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. É interessante aqui, alguns comentaristas, eles entendem que essa expressão do salmista no versículo 5 e versículo 6 apontam para a expectativa agora do perdão de Deus, né? No sentido de que o salmista, ele sente o peso do pecado, está arrependido, ele vai agora diante de Deus reconhecendo o caráter de Deus, ele reconhece a santidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, e que Deus deve ser honrado, e que agora ele deve viver em temor. Então alguns entendem que agora o versículo 5 e 6 é agora a expectativa do salmista pelo perdão que ele almeja, pelo perdão que ele falou nos versículos anteriores. Pode ser também, e pode ser também a ideia aqui de que o salmista agora perdoado pelo Senhor, recebido o perdão de Deus, ele anela por Deus, ele quer estar com Deus, porque ele diz: espere no Senhor, minha alma o espera, em sua palavra eu espero. Ele encontra satisfação em Deus. É como se ele estivesse dizendo: eu não quero mais viver longe do Senhor, eu só quero estar com o Senhor. Ele mostra que a sua alma tem sede de Deus, como por exemplo diz o Salmo 42, a minha alma tem sede de ti, como diz o Salmo 63, ó Senhor, te busco ansiosamente, como se estivesse numa terra árida e seca. Ou no Salmo 84, como diz, a minha alma suspira por ti, pelos teus altares, Senhor dos exércitos. Você vai encontrar outros textos que expressam o desejo do salmista em estar com Deus. Lógico que às vezes temos contextos diferentes, mas há um anelo pelo Senhor na vida do salmista. E aqui nós encontramos isso. Espero no Senhor. A minha alma o espera. Agora observe, em sua palavra eu espero. Em outras palavras, e a palavra do Senhor confuso com o próprio Senhor. Ele é a palavra. E aqui é como se o salmista estivesse dizendo assim: olha, eu só preciso de ti, Senhor. Eu não tenho outra coisa senão o Senhor. O que eu mais preciso é viver em ti e para ti. A minha alma espera em ti. E esse anelo do salmista por Deus, ele é tão intenso que ele diz: espero pelo Senhor, versículo 6, mais do que os guardas pelo amanhecer. Imagina aqui um sentinela, um vigia, né, que está à noite ali guardando um patrimônio, né? No caso de Israel era guardando a própria cidade, os muros, numa noite escura. E ele estava ali para proteger o patrimônio, a cidade dos inimigos. Eu acho que quem trabalha nessa área deve compreender muito bem esse texto, né? Quando diz: o que mais almeja o sentinela é ver o dia raiar, é ver o sol brilhar lá no horizonte. E é isso que o salmista aqui está dizendo. Eu, como guarda nela pelo amanhecer, eu anelo por ti, eu espero em ti. Só quem tem este anelo é quem ama o Senhor. Só quem tem esse anelo pelo Senhor sabe o quanto é prejudicial, o quanto grave é o pecado que o afasta do Senhor. Só quem reconhece o caráter santo, justo, misericordioso do Senhor é que deseja estar perto dele, porque
Como diz Asaf no Salmo 73, a minha porção é o Senhor. Se não tivermos o Senhor, nada somos e nada temos. Eu fico pensando, será que quando nós reconhecemos nosso pecado e vamos à presença de Deus e suplicamos a Ele o seu perdão, reconhecendo o seu caráter, será que nós ainda continua esse desejo de agora estar com o Senhor? Que o meu e o seu coração tenha esse desejo. Que o meu e o seu coração possa estar dizendo assim: Senhor, eu espero em Ti. Eu não tenho outro além de Ti. Minha alma tem sede de Ti. Eu não quero mais estar longe de Ti. E então nós vamos para a última parte desse salmo. Só relembrando, a primeira parte nos fala do peso do pecado e o arrependimento do salmista. Versículo 1 e versículo 2. Versículo 3 nos fala do reconhecimento do caráter de Deus. Versículo 5 e versículo 6 nos fala justamente do anelo do salmista por Deus. E o versículo 7 e o versículo 8 agora é uma exortação. Este salmista arrependido, que reconheceu o caráter de Deus e que anela por Deus, ele agora exorta os seus irmãos. Ele se dirige agora àqueles que andam com ele, a partir dessa experiência que ele teve. E ele traz então assim uma exortação. Olha o que diz o verso 7 e o verso 8. Ó Israel, então ele está falando agora para os seus compatriotas, coloca a esperança no Senhor. Outra tradução, confia no Senhor. E qual a razão de colocar a esperança em Deus? Note que nos versículos anteriores ele diz assim: eu espero em Deus. Agora ele chama os outros juntamente com ele a esperar. E por que esperar em Deus? Por que desejar a Deus? Ó Israel, coloca a esperança no Senhor. Olha a razão. Pois no Senhor há amor fiel. Uma outra tradução diz: pois no Senhor há misericórdia. Então ele experimentou do perdão, da misericórdia do Senhor, né? O Senhor não foi, apesar do Senhor ser justo, mas o Senhor não derramou a sua justiça sobre ele, mas por causa do seu arrependimento e do compromisso que Deus tem com a sua própria palavra, que promete perdão aos arrependidos, Deus foi misericordioso com ele e ele agora quer que os outros experimentem também isso, ou seja, arrependam seus pecados, confiem no Senhor e experimentem a misericórdia do Senhor, o seu amor fiel. E qual é a outra razão? Porque esse salmista chama as pessoas a confiarem no Senhor. Primeiro porque o Senhor, ele é misericordioso, ou como nessa tradução que eu estou usando, diz, por causa do seu amor fiel. E, então ele acrescenta, porque nele há plena redenção, ou seja, pleno perdão. E aqui nós nos lembramos aquilo que o apóstolo Paulo fala lá na sua carta aos Romanos, que aonde o pecado abundou, o quê? Superabundou a graça de Deus. É essa a ideia do final do versículo 7. A plena redenção, a pleno perdão. Versículo 8. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Em outras palavras, o salmista está aqui exortando aos seus companheiros, aos seus amigos, seus compatriotas, e a palavra de Deus nos exorta aqui a confiar no Senhor, porque Ele é misericordioso e porque nele há abundante graça que ultrapassa o nosso pecar. Só Deus tem o poder de nos perdoar, e Ele nos perdoa por causa da sua graça. Que salmo belo, irmãos, que salmo encorajador para as nossas vidas. E quando nós olhamos para este salmo, olhando para essa estrutura, aquilo que o salmista vivenciou e, dirigido pelo Espírito, escreveu, compôs este salmo, há algumas aplicações que nós podemos fazer aqui para a nossa vida. Primeiro, como eu já falei, só o pecado pode nos roubar a alegria de estar com Deus, a alegria da salvação.
Não brinquemos com o pecado. Não brinquemos. O pecado é mestre da ilusão. Ele promete algo, mas na verdade nos dá outra coisa. Você já se sentiu iludido muitas vezes com algum contrato, alguma coisa que foi oferecido algo e você recebeu algo totalmente contrário e você ficou no prejuízo? Muito mais é o pecado. Ele nos, por exemplo, oferece prazer, mas no final vai ser amargura. Oferece vida, mas no final, como diz o apóstolo Paulo, é morte. E o pecado nos separa de Deus, a comunhão com Deus. E quando nós estamos separados da comunhão de Deus, nossa alegria da salvação, ela também se perde, como aconteceu com o Davi. Por isso que no Salmo 51 ele diz: restaura-me a alegria da tua salvação. Note, a alegria da salvação. Não é a salvação ele não perdeu, porque a salvação é uma conquista de Deus por nós. Mas na caminhada cristã, por causa muitas vezes dos nossos pecados, esta alegria de estar na presença do Senhor, essa alegria da salvação de Deus, ela é roubada. Por isso, não brinque com o pecado. A segunda aplicação que nós podemos fazer, olhando esse texto, não importa qual seja grande também a sua culpa de pecado, em Deus há abundante graça e perdão para um coração arrependido. Note, eu disse que não importa quão grande seja a sua culpa, quão terrível tenha sido o seu pecado, em Deus há abundante graça para nos perdoar, para lhe perdoar. Porém, observe, para aqueles que chegam-se a Ele com um coração arrependido, como aconteceu com este salmista. Se não há arrependimento, então haverá juízo. O perdão gracioso de Deus é para aqueles que chegam arrependidos à sua presença. Como diz o apóstolo João na sua carta: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Olha o amor fiel aqui que foi dito também no Salmo 130. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Mas note, a purificação e o perdão vêm se nós confessarmos. E nós só confessamos quando estamos arrependidos. E nós só nos arrependemos quando reconhecemos o caráter de Deus. Eu não sei como você se encontra nesta transmissão. Eu não sei qual é o seu pecado. Mas eu sei de uma coisa: que Deus está pronto para lhe perdoar. Se você se arrepender do seu pecado, com humildade, com angústia na alma, clamar ao Senhor, como este salmista assim fez. Pastor, mas eu já confessei o meu pecado. Eu já me arrependi, eu já chorei, já pedi perdão a Deus. Então receba o perdão de Deus pela fé. Mas receba o perdão de Deus pela fé, não como uma licença para você voltar a pecar. Não como algo que seja uma brincadeira. Não faça da graça de Deus uma graça barata. O que eu quero dizer com isso? Você já viu aquelas pessoas que, Deus é um Deus de graça, Senhor, me perdoa, e volta e volta. Não é assim. O salmista diz: pede perdão ao Senhor, e ele espera pelo perdão do Senhor, para que sejas temido, ou seja, para que também a sua vida viva uma vida que glorifique o nome do Senhor daí por diante. Então, tendo recebido o perdão de Deus, viva para testemunhar a graça de Deus aos outros por meio de uma vida piedosa. Uma outra aplicação que nós podemos fazer aqui é que nós devemos adorar a Deus por seu amor e por seu perdão gracioso. Quando nós pensamos naquilo que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando nós pensamos no perdão de Deus a nós, o que nos resta, irmãos, é nos curvarmos em adoração ao Senhor e dizermos: Senhor,
eu não mereço o teu perdão. Eu só mereço a tua condenação. Eu só mereço o teu juízo. Eu só mereço a condenação ao inferno, porque os meus pecados afrontam a tua santidade. Mas por causa de Cristo Jesus, que morreu no meu lugar, enviado por ti, me perdoa. E o Senhor, temos a certeza que o Senhor nos perdoa quando oramos sinceramente a Ele dessa forma. E sendo perdoados, o que nós temos que fazer agora é dar a Ele a glória, a honra, o louvor e vivemos para Ele com alegria, vivemos para Ele em santidade. É preciso adorar esse Deus tão gracioso. Você já recebeu o perdão de Deus pelos seus pecados? Você tem a certeza da vida eterna? Você já foi restaurado na alegria da salvação? Então adore o Senhor. Mas eu preciso terminar esta mensagem, essa reflexão, trazendo uma palavra para você. Você que ainda não é crente em Cristo Jesus. Observe que esse texto aqui nos fala de um crente, de um homem que ama o Senhor, que teme a Deus, e que mesmo amando ao Senhor e temendo a Deus, por alguma razão, por uma falta de vigilância, ele pecou contra Deus, mas agora arrependido, ele volta-se para Deus. Mas também esse texto é um texto que nos chama a aplicação para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Talvez você que está me ouvindo. Porque se este homem, ele está distante de Deus, e ele só encontra paz na sua alma quando ele se volta para Deus, você também. Você só terá paz na sua alma quando você voltar-se arrependido dos seus pecados. Quando disser ao Senhor, Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço o teu perdão, eu não mereço a salvação que o Senhor oferece, mas pela fé eu recebo. Eu quero lhe convidar a você fazer esta oração nessa noite, a você fazer esta oração de confissão de pecado, de arrependimento de pecado, e receber o perdão de Deus, e receber a salvação de Deus, e receber a alegria desta salvação. Faça isso nessa noite. Faça a sua oração pessoal a Deus, e Ele lhe ouvirá, e Ele irá lhe perdoar. Convide também alguém da sua família que está próximo, e diga assim, olha, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero que Ele me perdoe, purifique o meu coração. Ore com o seu familiar e receba o perdão de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por tua palavra. Pedimos que teu Espírito esteja agindo nos corações e o teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, por teu perdão. Obrigado por tua misericórdia para conosco. E que, movidos por teu Espírito, nos arrependamos dos nossos pecados e corramos a tua presença, reconhecendo o teu caráter santo, justo e misericordioso. E por fé recebamos o teu perdão, Senhor, e proclamemos agora àqueles que não te conhecem, que confiem no Senhor, que se arrependam e também voltem-se para o Senhor. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.